Querido amigo, meu irmão e minha irmã, aqui pelo Português Ministry, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. E hoje nós vamos entender por que Jesus disse à mulher Ciro-fenícia: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos. E aquela mulher sabiamente respondeu: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Muito bem, esta passagem está registrada em Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mas eu quero destacar que lá no versículo de número 25, Mateus 15, 25, aquela mulher adorou a Jesus. Diz assim, que ela, aproximando-se, adorou a Jesus, suplicando-lhe: Senhor, socorre. A região de Tiro e Sidom é a antiga região dos fenícios, uma região à beira-mar, que adoravam a Baal que curava. Na visão deles, era Baal que curava, uma das divindades, entre aspas, que eles adoraram. Mas ela não estava conseguindo a cura, também chamada de a mulher Ciro-fenícia, a mulher grega, ou seja, gentio, cananitas, da região dos Ciro-fenícios, a região idólatra, à beira-mar, de onde também vinham os filisteus. E totalmente desesperada, em Mateus 15, 25, a primeira coisa que ela fez foi adorar a Jesus. E ela, adorando, disse: Senhor, socorre-me. A minha filha está terrivelmente endemoniada. E veja no versículo 26 a resposta de Jesus. Não é bom pegar o pão dos filhos e dá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos, do versículo 27, comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Nós temos uma pet aqui em casa, que é também a mascote aí do Português Ministry, que é a Lady Kate. E eu hoje fiz o teste, peguei o biscoitinho dela e eu coloquei todo pedacinho na mesa e fui jogando. E literalmente ela ia catando o biscoitinho e pulando em cima de mim, querendo o biscoitinho. Exatamente conforme a mulher disse: os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seu senhor. Mas tudo isso tem um simbolismo. E por causa dessa resposta, porque muitos dizem que Jesus a chamou de cachorra, muitos dizem que Jesus fez discriminação, que Jesus foi xenófobo, mas na verdade Jesus estava testando aquela mulher. E ela então respondeu sabiamente, quando ela disse: tudo bem, se não pode pegar o pão dos filhos e dar para os cachorros, eu me conformo, nem que seja com as migalhas que caem debaixo da mesa. Exatamente como eu fiz aqui com a Lady. E aí Jesus respondeu no versículo 28, Mateus 15, 28. Ó mulher, grande é a tua fé, e seja feito conforme você deseja. Note que Jesus estava testando a fé daquela mulher. E a partir daquele momento, a sua filha foi curada. Lembrando também que nesse texto, Jesus disse aos seus discípulos que ele não foi enviado porque a mulher estava suplicando, senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, o evangelho inicialmente teria que ser pregado para os judeus. Por quê? Porque eles são a primícia de Deus.
a partir da experiência de Atos 10, que aconteceu lá em Cornélio, com a descida do Espírito Santo, foi que os gentios, os não-judeus, receberam a palavra. E um pouco mais para frente, quando Paulo teve a sua palavra e a sua pregação rejeitada pelos judeus, lá em Atos 13, ele então foi para os gentios. E naquela experiência lá de Atos 16, 9, quando o varão da Macedônia, hoje na Europa, apareceu a Paulo numa visão e lhe disse: passa a Macedônia e ajuda-nos. E ali nós temos uma nítida confirmação de que Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos gentios. Então Jesus inicialmente foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Por isso, ele falou desta forma à mulher cirofenícia, uma mulher estrangeira, uma mulher gentílica. Mas sabemos que é através da fé, o justo viverá pela fé, Romanos 1, versículo 17, e duas pessoas impressionaram Jesus com as suas respostas. Foi o centurião de Mateus, capítulo 8, que era romano, centurião romano, e ele disse para Jesus: eu sou um homem sujeito à autoridade, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado. E Jesus disse: olha, nem mesmo em Israel achei uma fé como a tua. E a partir daquele momento, o seu rapaz, o seu servo foi curado. Então, apesar de Jesus Cristo ter sido enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, porque Israel é a primícia, aquelas duas pessoas, o centurião romano, porque ele respondeu sabiamente, conquistou o seu milagre. E a mulher grega, a mulher cirofenícia, lá das regiões de Tiro e Sidom, quando Jesus disse: eu não posso tirar o pão dos filhos e dar para os cachorrinhos, ela respondeu sabiamente, com a sua fé testada, ela disse: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Exatamente como acontece aqui em casa com a Leide. Quando a gente está comendo qualquer coisa, ela fica logo querendo pegar alguma coisa que cai. E aquela mulher, ao invés de se ofender com o que Jesus disse, sabiamente ela lhe respondeu: mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa. E isso Jesus se espantou e disse: ó mulher, grande é a tua fé. Então o que impressiona Jesus é a fé. E ainda hoje o justo viverá pela fé. E Jesus disse: seja feita conforme a sua fé, e a partir daquele momento a sua filha foi curada. Então, que nos dias de hoje possamos agir como o centurião de Mateus 8, que disse: manda apenas com uma palavra e o meu rapaz será curado, e Jesus se admirou, e que possamos ter a mesma fé desta mulher cirofenícia, mulher grega, mulher gentia, que quando Jesus disse: eu só posso fazer milagres com a casa de Israel, porque Israel é a primícia de Deus, mas ela quebrou o protocolo e ela disse: mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem debaixo da mesa. Nem que sejam as migalhas eu quero. E Jesus disse: ó mulher, grande é a tua fé. E a partir daquele momento, a sua filha foi curada. Que nos dias de hoje nós possamos caminhar e viver pela fé, pois o justo viverá pela fé. E assim como o centurião romano e a mulher grega, a mulher cirofenícia, conquistaram seus milagres através da fé, que possamos também, nos dias de hoje, liberar as bênçãos e os milagres
através da fé, que é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Vamos viver pela fé, vamos caminhar pela fé e vamos conquistar os nossos milagres, como a mulher cirofenícia, através da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus e o justo viverá pela fé. Aqui se despede o seu irmão e seu amigo, Pastor Venilton de Jesus, pelo Português Ministry. A gente se encontra por aqui. Graça e paz. Tchau!